Bondoso Pai eterno, Pai da glória, Pai da misericórdia, seu nome é Jesus Cristo, aquele que não tem fim, que não tem começo, o Alfa e o Ômega. És o nosso Deus esta tarde. Louvamos, glorificamos seu santo nome pela sua bondade e a misericórdia no nosso meio, Pai. Sim, é o Pai que protegeu cada um de nós desde que nós nos apertamos, desde que nós acordamos, e esta tarde nos deste mais esta oportunidade para voltar mais uma vez na sua casa. Deixa que seu nome seja louvado para sempre, Pai. Ninguém mereceu, somente a graça. E por isso rendemos a glória a Ti, Senhor Jesus Cristo. Pai, viemos a Ti. Acreditamos na obra do Calvário. Acreditamos na Sua palavra. Tu disseste, nunca faz deitar fora quem é que vem a Ti, Jesus Cristo. Estamos aqui, as nossas mãos levantadas, nossos corações, cabeça inclinada, Pai, sabendo que somos os pecadores de Jesus Cristo, mas e sim, aceitamos o perdão, porque quando o Pai morreu na cruz, perdoou os nossos pecados, Pai. É aonde que o Senhor disse, tudo foi concluído, Jesus Cristo. Não deixaste nada que nós devemos dar ao diabo Satanás, Pai. Porque Tu venceu e nos deste esta vitória. Esta tarde, Jesus, acreditamos que somos os vitoriosos, Jesus Cristo. Perdoa os pecados dos Teus filhos cometidos. Precisamos de mais uma vez do sangue, porque somente é o sangue que tem a vida, Pai. Não é o sangue de um ser humano, não é o sangue dos animais, mas é o sangue derramado na cruz. Esse sangue deixa que caia na vida de cada um de nós para nos purificar mais de uma vez. Enquanto nós vamos se aproximar de Ti, que sejamos sem mancha, nem nada de semelhança, Pai. Jesus Cristo, prometeste que vai estar presente aonde o Teu povo se juntará a Jesus Cristo. Este povo, estamos aqui, Pai. Se estamos aqui presentes, viemos se juntar para uma causa, é Sua palavra, Jesus. Venha, necessitamos realmente de Ti. Necessitamos da Tua presença, Jesus Cristo. Que faça alguma coisa dos Teus filhos esta tarde. Quem é que veio com problemas, Senhor Jesus Cristo? Acreditamos que a solução somente Tu que pode dar. Dá a solução, Jesus. Aquele que veio, Senhor, com a doença, Jesus Cristo. O grande médico és Tu, Pai. Toca, Jesus Cristo. Que essa pessoa seja curada, em nome de Jesus Cristo. Aquele que falta o Espírito Santo, Pai, concede mais uma vez. Aquele que precisa de enchimento, Jesus Cristo, enche mais uma vez. Precisamos de Ti, Pai. Tu disseste, pouco tempo o mundo não te verá mais, mas prometeste na Sua palavra, haverá um povo que vão te ver, Jesus Cristo. E a nossa oração, o nosso pedido, Pai, necessitamos de ser este povo para te ver mais essa tarde. Venha, Senhor Jesus, precisamos realmente de Ti. Para que nós possamos ser salvos, depende de Ti, Jesus Cristo. Para ser vivo esta tarde, dependemos de Ti, Jesus Cristo. Para receber os desejos dos nossos corações, dependemos de Ti, Jesus Cristo. Venha, Jesus.
seja no primeiro lugar. Toma lugar no púlpito até o último banco. Que o espírito maligno, Pai, que não confessa o seu santo nome, que seja sem feito, o nome de Jesus Cristo. Pedimos que só o Espírito Santo que venha e que guia o culto de hoje, Pai. Abençoa a presença dos teus filhos, aqueles que não estão presentes, Pai, tu sabe. Abençoa o nosso pastor, abençoa o servo que o Pai vai se utilizar mais essa tarde para falar conosco, Jesus Cristo. Lhe enche uma vez, ele fala da Senhor Jesus do caminho, deixa que as suas palavras saiam nele para nos dar a vida eterna. Abençoa nossos irmãos que estão no caminho. Se o Pai vir hoje ou amanhã para vir buscar sua esposa, a nossa oração, Jesus Cristo, é ir no arrebatamento. Porque a única solução, a esperança, o único lugar que nós temos é o céu, Jesus Cristo. Estamos aqui juntos, reunidos, Pai, é para ir no céu, Jesus Cristo. E dar a cada um de nós aquele que é o desejo do seu coração. Tu disseste, se vocês pedirem alguma coisa no meu nome, creiam que tudo que pediram e vão se cumprir, Jesus Cristo. Acreditamos que o Pai nos deu, porque pedimos em fé, no seu santo nome, o nome incomparável do nosso Senhor Jesus Cristo. Com fé, digamos assim. Amém. Que Deus nos abençoe a todos. E sejamos bem-vindos na casa do Senhor. E vamos cantar e louvar para Ele e para chamar o pecador do dia. Se pela Mwananzambe te aiso se pela Mwananzambe te aiso tatula ibai beso unde comema mi mabatuna Yesu kunana yekulusu bayo kapiba puna Yesu Kristu de comema mi mabatuna Yesu kunana ikulusu bayo kapiba puna Yesu Kristu ti yakumbu na Yesu te aisu ludikwi salina yeo te aisu olingomba mambi mabatuna Yesu kunana ikulusu bayo kapiba puna Yesu Kristu bima sangu malamu te aisu lifuti ayuiza le te
Ndeko nanga imema Mema batunda Yesu kunana yeku lusu bayoka piba puna Yesu Kristo ndeko nanga imema Mema batunda Yesu kunana yeku lusu bayoka piba pona Yesu Kristo Leva te contigo nome de Jesus, o Salvador. Esse nome dá conforto, oser e sempre ao défaut. Nome bom, nome bom. Oui, Doce oh, doce fé, a esperança oh, do oh, povo. nome bom, Nome bom, oui, doce fé, a esperança do porvir. Esse nome leva sempre o para te defender. Ele alma te alcance o quando o mal te pague nome bom, nome bom, nome bom. Doce Doce fé, a esperança oh, do povo, aleluia. Nome Nome bom, doce fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz consolação. Oh, sendo por Jesus aceito, oh, tu te erras o teu perdão, nome bom, nome bom. Oui, doce oh, doce fé, a esperança oh, do porvir. Nome oh, bom, nome bom, doce fé, e a esperança do povo, oh, nome bom, nome bom, doce oui, doce fé, a esperança do povo. oh, aleluia, Nome bom, oui, doce fé, a esperança do povo. Pili sambwe ndakati nambo lele pela winda, pila mwinda pili sambwe ndakati namasobu pila mwinda pela winda, ndeko pelesa Pelisa, mwenda ya mondene pelesa wenda nayo katina bato ya masumu, Pelisa mwinda nayo, ndeko pelesa Pelisa mwinda ya monzimi, Pelisa mwinda nayo, katina bato ya masumu.
Bato mingi bakuzwa pelo beko. Pela mwinda, pela mwinda. Opesa bango lelo bayamo konze. Pela mwinda, pela mwinda. Moninga pelesa. Pelisa, Mwinda ya monde be pelesa. Mwinda na yo katena. bato ya masumu. Pelesa mwenda nayo. Swabukando tembe mamwenda nayo. Pela mwinda, pela mwinda. Oe yakaseka awa ilungu na beso. Pela mwinda, pela mwinda. Lingoma pelesa. Pelisa, mwinda ya monzimi. Pelisa, Mwenda mwinda na yo. Katina, bato ya masomo. Pelisa, mwinda na yo. Ondeko Monzimi. me Pelisa, mwinda na yo. katena bato ya masomo. Pelesa mwenda nayo. Oh, un bon matin, quand tout sera fini, Dieu m'envolerait vers la maison où habitait Jésus. Dieu m'envolerait Moi, je m'envolerai. Dieu m'envolerait Et oh gloire, Dieu m'envolerait oui, à la fin. à la fin, alléluia, dans les ciels, j'ai m'envolerai. Oui, je m'envolerai. J'ai M'envolerai, oh gloire, je m'envolerai, oh à la fin. à la fin, Yeah, alléluia, dans les ciels, je m'envolerai. Je sais encore un des temps alors, j'ai je m'envolerai. Danser et puis, oh la joie des mères. j'ai m'envolerai. Moi je m'envolerai. Je m'envolerai, oh gloire. Je m'envolerai. Oui, à la fin. À la fin, alléluia, dans les ciels, j'ai m'envolerai. Oh moi je m'envolerai. Je m'envolerai, oh gloire. Je m'envolerai, oh à la fin. À la fin, Alléluia, dans les ciels, je m'envolerai. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Oremos ao Senhor. Precioso Pai Celestial, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor Jesus, e viemos diante de Ti, Senhor, esta tarde, com um propósito, Senhor Jesus, de Te adorar. Esse, Senhor,
é o objetivo pelo qual que nós fomos criados, Senhor. Nos colocaste aqui na terra, Senhor Jesus, para te adorar, Senhor Jesus, e dominar sobre essa terra, Senhor Pai. Mas viemos aqui, Senhor Jesus, para cumprir o propósito, Senhor Jesus, de te adorar. Perdoa nossos pecados e nossas iniquidades, Senhor Jesus, porque ninguém é digno diante de ti, Senhor Pai. Mas peço, Senhor Jesus, que cada um de nós seja perdoado, Senhor Jesus, e a sua oração, Senhor Jesus, chega a ti, Senhor, olhando pela obra que foi feita lá no Calvário, Senhor Jesus. Oh, bondoso Pai, que se não fosse essa obra, Senhor Jesus, nós não estaríamos aqui, Senhor Pai. Mas como estamos aqui, Senhor, lembrando, Senhor, dessa obra que foi feita, Senhor Jesus, acolhe-nos, Senhor Jesus, receba cada um de nós, Senhor, que as nossas almas, Senhor Jesus, seja purificada, Senhor, e que sejamos agradáveis, Senhor, diante de Ti, e começa e acaba conosco, Senhor, essa reunião. Tudo abandonamos nas Tuas santas mãos, Senhor. A leitura que será feita, Senhor Pai, venha nos ajudar, Senhor. O Espírito Santo vem nos ajudar, Senhor, do princípio até o fim. Abençoa essa igreja. Lembra, Senhor Jesus, do nosso pastor, Senhor. Abençoa o Senhor Pai Celestial. E conjuro, Senhor, aguardamos somente a Ti, Senhor, do princípio até o fim. Queremos ver a Tua mão poderosa, Senhor, no nosso meio, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Contamos somente a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok. E que Deus nos abençoe mais uma vez. Vamos ler a nossa Bíblia no livro de São Lucas, no seu capítulo 5, começando o versículo 1 até 10, acho. Eu até não estava para subir aqui hoje, mas colegas que estavam para subir não estão dispostos. Assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E vi estar 2 barcos junto da praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era do Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse ao Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estava no outro barco, para que o fosse ajudar. E fora e enchera ambos os barcos, de maneira tal que quase ia ao pico. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderará dele, e de
de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora e em diante serás pescador dos homens. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Podem sentar-se. Aqui falaremos um pouquinho sobre como age a fé. Ou como que a fé age, ou como age a fé. É a mesma coisa. E a pregação do profeta, pregada dia 16 de agosto de 1952. E, segundo o que nós acabamos de ler, foi o Senhor Jesus Cristo chegando a um lago e encontrou os pescadores, que era Pedro e ademais os companheiros que ele tinha, que estavam lá. E com uma multidão, que era o povo, pressionava o Cristo. Quer dizer, essa frase de pressionar, alguns procuravam pegar Jesus Cristo no vestuário, e ele se viu que estava muito incomodado. O que ele fez? Ele pediu o barco do Pedro. E não pediu, segundo o que a Bíblia diz, não pediu ainda. Ele entrou num barco, e o barco pertencia ao Pedro. E ele disse ao Pedro: então afaste da terra para entrar um pouquinho no mar, onde o povo não podia entrar e ir o tocar. E aí onde que o profeta pregou essa pregação, como a fé age. E então, o que significa ainda de tal a fé, da maneira que a fé age? O profeta diz que a fé em si mesmo muda as circunstâncias. Pode haver algo ainda que as pessoas veem, mas depois alguém que tem a fé pode mudar as circunstâncias daquilo que as pessoas veem, porque a fé agiu. E a fé age de uma maneira que isso admira o povo, a multidão admira como que a situação estava, e depois de repente a coisa mudou. E o profeta disse aqui, deu um exemplo para os no tempo do rei Ezequias. Ezequias foi um rei e obedecia a Deus, mas um tempo ficou doente. E aí mandaram chamar o profeta Isaías. Isaías tinha que ir ter com o rei. E perguntaram, mas o rei perguntou: a minha doença, como estou aflito, será que depois serei sarado ou não? E Isaías viu, assim diz o Senhor. Diz o rei: vive, mas tu não descerás da cama, morrerás. Isso preocupou Ezequias. E depois da partida, da saída do profeta Isaías, e o rei Ezequias foi ajoelhado, embora que não conseguia, mas foi e fez a oração diante de Deus. Senhor Deus, tu conheces como que eu ando íntegro segundo a tua palavra. Eu fiz tudo para ti e tu conheces, mas concede-me ainda a vida. Deus olhou, embora que o profeta via que assim diz o Senhor, segundo a palavra de Deus, o assim diz o Senhor não falha, não pode falhar. Mas um homem, Ezequias, que tinha fé em Deus, o que ele disse? Senhor, concede-me ainda a vida, para me arranjar ainda a minha vida, dê-me ainda tempo. Embora que assim diz o Senhor já saiu, mas a fé que o rei tinha, a confiança que ele tinha com Deus, Deus ouvia a oração dele. Ouvi. Será que o assim diz o Senhor falhou? Não, não falhou. Mas Deus ouvia a oração do filho dele. Disse ao profeta: volta de novo.
vai dizendo ao rei que deu-lhe 15 anos mais de vida. Mas o profeta disse que isso mudou a circunstância da morte para a vida. E assim que age a fé. A fé age, muda as circunstâncias, que havia morte, mas isso mudou, tornou mais vida. A vida voltou mais de novo. Embora que o fim de Ezequiel foi que o profeta disse, é melhor ele ia morrer naquele estado aí. Naquele tempo aí seria melhor, porque depois ele tornou mais pior. Mas aquilo aí não tem nada a ver. O que nós queremos falar aqui, ou que estamos a falar, é como que a fé age. A fé age de uma forma. A fé em si é ter confiança no que Deus disse. Fora do que Deus disse, não tem nada a ver. Mas o que Deus disse é que interessa um adorador de Cristo. Fora disso, nada. Abraão, que é o nosso pai da fé. O que aconteceu com o nosso pai Abraão? É uma coisa difícil, uma coisa muito difícil que aconteceu com Abraão. O que Abraão era um pagão como nós. Mas ouvia a voz de Deus dizendo de sair da sua terra, da sua pátria, deixando a sua família e para ir na terra onde que ele não conhecia. Mas Abraão acreditou naquilo aí e foi. E Deus continua a fazer o que ele fez com Abraão. E hoje falamos deles. É ter confiança. Abraão tinha confiança na palavra de Deus. E a vida dele todos nós conhecemos. E aqui falamos desse assunto que estamos a falar aqui. Ter confiança no que Deus diz. De não ter confiança, falha. A morte. Lendo no livro aqui na Bíblia, acho que no livro primeiro livro do rei, capítulo 13. Acho que muitos conhecemos a história de um profeta, de um jovem profeta, que Deus mandou numa certa cidade, ir dar a informação ou proclamar a palavra de Deus. Cujo nome dele aqui não é citado. Mas só que disseram a um jovem profeta que Deus mandou, foi numa certa cidade para anunciar a palavra de Deus. E o que Deus disse dele? Deus o proibiu de não comer, nem pão, de não beber, nem nada, até que ele proclamar a palavra de Deus e voltar. E antes dele voltar, não voltar no mesmo caminho que ele foi. Ele tinha que emprestar outro caminho. Mas, ouça, se vocês lerem, eu não tenho tempo de ler agora aqui, porque vamos ir mais um pouco rápido, ser breve, e orar e voltarmos em casa. Mas já di a referência. A referência é que no primeiro livro dos Reis, capítulo 13, encontra-se essa história. Que o jovem pregador, ou profeta, segundo a Bíblia que diz aqui, é um profeta. Foi na cidade onde que Deus o mandou. Chegando lá, pregou melhor, mas apareceu outro profeta. Lá, um velho profeta, surgiu e disse a ele, sim, eu admirei, acreditei no que tu disseste, mas o anjo do Senhor apareceu a mim e disse a mim que ir para te falar que coma, beba, não se preocupe em nada, depois voltarás. O que aconteceu? O jovem profeta, em vez de ouvir, fazer o que Deus lhe disse para fazer, mas ele obedeceu no que o velho profeta lhe falou. Comeu, bebeu, mas o que aconteceu? O mesmo que lhe mentiu, o que aconteceu no caminho, mesmo na boca dele, Deus desceu e profetizou contra o jovem pregador. E ao regresso, o que aconteceu? O leão o matou. Por quê? Porque não obedeceu, não tinha confiança no que Deus disse. Ele foi mandado por Deus. Deus disse de não comer, não beber. Se encontrar com alguém no caminho, não o cumprimentar. E ele fez tudo. Ao ir, fez tudo.
mas depois lá obedecer a um ser humano. Em vez de obedecer no que Deus disse, ele obedeceu no ser humano. E falhou. Aí onde que há nossas falhas. Aqui todos nós, chamados cristãos, mas as nossas falhas vêm daí. Em vez de obedecer no que Deus disse, obedecemos no que um fulano disse. Onde que nós falhamos? Em vez de obedecer no que Deus disse, às vezes obedecemos no que a nossa esposa fala. Deus disse isso. Mas a minha esposa às vezes vai vir me falar, não, isso assim, assim. Com o amor que eu tenho, faço o que a minha esposa disse em vez de fazer o que Deus disse. O profeta disse, da história dele, minha mulher, na história da sua vida, o que aconteceu? Deus disse a William Branham, saia, vai ter com aquele grupo aí. O grupo era pentecostais, naquela altura. Vai lá. Por quê? Na altura são pentecostais que tinham o Espírito Santo na altura. O fogo estava com os pentecostais. Mas William Branham, em vez de ir, o que ele fez? Consultou a sua esposa. A esposa disse, não, vamos ainda consultar a minha mãe. Foi ter com a mãe. A mãe disse, pode fazer tudo, mas você não pode sair daqui e ir lá. Por quê? Eu, como nós, às vezes, vivamos com um pão que sai na sogra. Isso que aconteceu com William Branham. Na altura, embora que ele trabalhava, mas a sogra, a família da sua esposa, tinha meio financeiro. E isso que fazia com que às vezes, bocadinho saía lá de ajudar a casa de William Branham, ajudar a esposa. E quando a mãe disse que não pode ir, William Branham obedeceu no que a sogra disse. E onde veio toda a dificuldade que passou na sua vida. Ele aconselha-nos. Quem é que é pregador? Embora que eu não sou. Mas quem é pregador? Mas isso não tem a ver somente só com um pregador. Todos que é cristão. E isso tem a ver com ele. Ou seja, cristão, isso tem a ver com ele. O que Deus disse? Deve fazer o que Deus disse. Seja que isso custa a vida, você deve obedecer no que Deus disse. E aí terá resultado positivo. Caso contrário, vai puxar dificuldade. Vai puxar tudo que você conhece da tua vida que é falha. E o profeta disse que a coisa que me levou, que a tal esposa morreu, a filha foi, o pai foi, o meu irmão também foi, é a desobediência do que Deus disse. E a mesma coisa conosco. Ter confiança em que Deus disse, isso resultará positivamente. Caso contrário, ouvir o que um santo disse, não tem nada a ver. O profeta diz aqui, que pode ser que um grande pastor te falou, que você conhece espiritual. Depois vamos ler, mas só que aqui eu não tenho essa tradição portuguesa aqui, não trouxe. Não sei se na minha tradução também tem, mas também aqui não tem a brochura aqui, não posso ler no telefone como e os outros fazem. Que um grande pregador tinha passado aqui, li a Bíblia, a brochura, tudo aqui no telefone. Eu não sou pregador. Mas o profeta disse, acho que está no parágrafo 45, acho. Sim, se não me engano, 45. Deixa ainda, vou ver um pouquinho. Posso contar o que o profeta disse. Sim, está no 45. Parágrafo 45, o profeta disse que deve somente ter confiança no que Deus disse e fazer o que Deus disse. Isso é que dá o resultado positivo. Mas pode ser que é um grande pastor, pode ser que é um grande pregador, pode ser que é um grande profeta, segundo o profeta aqui, como ele diz. E o profeta continua a dizer que pode ser que o próprio pregador, ou o pastor, ou o profeta, foi mandatado por Deus mesmo, é um ungido de Deus. Mas diz que Deus te fala alguma coisa, você deve fazer o que Deus disse, em vez de fazer o que o pregador ou profeta ungido de Deus disse. O profeta que diz aqui no parágrafo 45.
Se ele te dizer algo que é contrário e a palavra de Deus, você não obedece no que ele diz, obedece no que está escrito na Bíblia. Aí você tem já fé em que Deus disse. No que Deus disse, onde que há vitória. E onde que pode mudar a situação, pode mudar a circunstância, no que Deus disse. E tu deve pegar Deus na sua palavra. O pegar como? Crer no que Deus disse. Ter confiança naquilo. Depois de você crer no que Deus disse, é o pegar, o segurar na sua palavra, nas suas palavras. E aí Deus torna fraco. Porque você não pode dizer a Deus, Deus, tu disse isso. E crendo nisso aí, naquilo aí, e Deus falhar. Não, Deus não pode falhar. É impossível que Deus falhe. Mas o que tem a ver a chave no que Deus disse? A chave é que nós não temos a fé, não acreditamos, não demos crédito no que Deus disse. Onde que aparece que tem uma falha, mas Deus não falha. Que tem a ver com o ser humano, com o adorador. O adorador deve ter fé no que Deus disse. Quando repete que Deus disse isso, então crê nisso. E verás aquilo aí se cumprir, segundo o que está escrito no livro de Marcos 11, versículo 22 até 23. Jesus diz, tem fé. E orando, deve crer no que tu pensa. E se tem crédito no que tu pensa, confiando, verás isso se cumprir. E a palavra de Deus. Isso não pode falhar, mas nós falhamos. Por que falhamos? Nós pensamos ao pedir agora, isso deve acontecer, deve se cumprir agora, onde que nós falhamos. Ou em quando que? Isso pode vir se cumprir depois de 2 dias, depois de uma semana, porque a palavra de Deus, o profeta diz que Deus quando criou o mundo, às vezes criou isso por 1 milhão de anos. Mas aqui na Bíblia lendo, você vai ver que isso só aconteceu em 6 dias. Mas o profeta diz que isso às vezes levou anos e anos para o mundo ser visível como estamos a ver assim. E o Deus é o primeiro, o próprio crente da sua palavra. Quando Deus fala, ele acredita que isso vai se cumprir, isso se manifesta. E a nossa natureza, sendo filho de Deus, devemos ter crédito no que Deus disse. E ali a fé mudará as circunstâncias. Vamos avançar um pouquinho. E o que aconteceu na nossa leitura da Bíblia onde que lemos? Que foi uma cena que aconteceu com Pedro e os seus companheiros. Que Cristo Jesus andando, passou por aí, onde que ele estava numa lago, e ali encontrou barcos. E havia multidão seguindo Jesus. Por que a multidão seguia Jesus? Ele não pode passar por aqui e não deixar os traços. Seja que ele descer nesse tabernáculo, não pode voltar sem deixar uns traços aqui, símbolos aqui. Primeiramente, quando ele chega aqui, ele deve salvar. E a salvação é um sinal que ele deixa numa igreja local, provando que ele passou. Às vezes não é passar, não pensa que é passar e ir embora, não. Diz que ele desce e sela algumas almas. Isso é definitivo. Quer dizer, ele permanece naquela igreja, diz que haja pelo menos 2 ou 3, ele estará sempre lá. Houve uma parte que o profeta disse, que uma vez, se o anjo do Senhor descer, por exemplo, aqui, no Éfeso Tabernáculo, uma vez, se ele descer aqui nesse púlpito aqui, essa parte aqui fica santificada. Mesmo se você destruir essa igreja, essa parte aqui fica santificada, porque o Santo dos Santos já desceu nesse local. E eu acredito em 100% naquela palavra do profeta. Por quê? Eu já vi isso. Lá na aldeia, lá no mato, onde que nós tivemos aí na igreja, lá no mato da província, aconteceu que o governo vinha dar ordem que todos se deixam aldeia,
que a empresa mineira entra naquela aldeia para fazer o trabalho de diamante. Então, destruir a igreja, ainda não tinha destruído ainda. Só que militar que vinham fazer a operação, então se acamparam na nossa igreja. Quando se acamparam da igreja, pegaram a minha casa, que era a minha casa, fizeram aquilo aí, um posto médico. Então, a casa que era do pastor, o comandante das operações é que ocupou a casa do pastor. E todos os militares dormiam na igreja. Era uma igreja grande como essa. E o que aconteceu? Embora que tornou uma casa simples assim, e os militares, me perdoa para expressar aqui no púlpito que não é bom, mas não tem como. Militar ia buscar as meninas prostitutas para vir namorar com ele dentro da igreja. Então, os dois pegaram as suas namoradas, lhes trouxeram até no púlpito aqui. Embora que os outros faziam aquela besteira aí, os dois lhes levaram até no púlpito. Depois de levar lá, apareceu-lhe o anjo do Senhor. Disse, estão a brincar na minha casa até aqui, agora são mortos. Um dos militares, a ver o anjo do Senhor, gritou, perdoa-me, eu não sabia. Ele disse, vocês perdoados, mas outro não. O matou no lugar, no mesmo sítio. Aquilo aí é testemunho do outro que ficou vivo, que era primo do nosso irmão, que dormia na mesma cama comigo no trabalho. O homem morreu no local, mas sem ferida, nem sangue, nem nada, mas morreu no local, na mesma noite morreu. De manhã cedo, contaram, naquela noite era lá às voltas de 2 horas de madrugada. Foram chamar o comandante, olha o que aconteceu. O comandante disse, o homem já me apareceu aqui 2 vezes. Esses aqui são mágicos, devemos abandonar esse local aqui amanhã. Disse, o homem já me apareceu aqui 2 vezes, disse, vai me matar. Epa, temos que sair aqui, vamos embora naquela igreja que está aí. De manhã cedo arrumaram, pegaram o morto, meteram no carro, no caminhão, e aqui era Camãs, levaram na cidade. E ele despacharam o local, deixaram a nossa igreja. É isso que a palavra que o profeta disse, que uma vez ele já desceu, o local fica já santo. E eu acredito que naquele local aí, lá no mato, ele tinha descido. E aparecia mesmo assim, às vezes, com alguns irmãos. Ele vejava mesmo assim, visível, dando a mensagem, falando, tudo isso. E apareceu e vimos a mão dele. E a mesma coisa como estamos aqui. Não podemos falar só de lá, é uma história. Um dia, isso às vezes será um depósito às vezes é armazém de milho, não sei o que, de fuba de milho ou de carvão, não sabemos. Mas a presença dele, como desceu aqui, ele estará sempre aqui. Esse lugar já está ungido. Ok, vamos ainda avançar um pouquinho. Tem ainda alguns minutos aí. O que aconteceu então no local? O Cristo passando, a história que onde que lemos, a nossa cena. Pedro, depois de pescar toda a noite com seus companheiros, à madrugada estavam bem cansados. Nada que eles apanharam. Mas era verdadeiramente um especialista na pesca. Mas não apanharam nada. Vendo um jovem mancebo de 30 anos, vindo bem cansado, andando, mas multidão por detrás dele. Mas o que está acontecendo? Ah, não, o jovem pregador, profeta de Galileia que está vindo. Pedro olhando para ele, então, o barco já estava ali. Pedro olhou e foi sentado a ver num tronco, não sei se em cima de uma pedra ou o quê, com companheiros dele estavam aí, chorando, ou podemos dizer numa língua, tortando os dedos, como não tinha apanhado nada, porque a vida dele dependia da pesca. A pesca era a vida dele. Até hoje em dia o profeta diz que a vida daqueles homens aí, muitos são dedicados à pesca. E Pedro também, que é uma herança que o seu pai tinha deixado, é a pesca. Mas não apanharam nada. Vendo o jovem vir, o pregador está aí, e chegando entrou no barco do Pedro. Disse, barco é de quem?
Então, Senhor, entra, afasta-me um pouquinho lá na profundidade, porque tinha medo do povo. Então, afasta-me um pouco. Sentado no barco, começou a pregar. Depois de pregar, terminando, disse ao Pedro e aos seus companheiros: então, pega a rede, avança um pouquinho lá e atira a rede. Pedro disse: Senhor, não vale a pena. Eu sou pescador, especialista. Eu conheço o tempo, a estação e tudo, mas aí não há peixe. Mas houve a confiança que Pedro tinha na palavra do Senhor. Pescou toda a noite e vi que não apanhou nada. Já estava cansado, não tinha mais esperança, que ia vender algumas coisas. Mas, quando Cristo emprestou o barco dele, e depois de pregar que as almas são salvas, diz ao Pedro: avança um pouco, atira a rede onde que... Pedro disse: e aqui onde que eu pesquei toda a noite com meus companheiros, não apanhamos nada. Disse: como tu disseste na tua palavra. Quer dizer, Pedro fez o quê? Confiança no que Jesus disse. Acreditou, disse: na tua palavra eu vou atirar a rede. Não é na palavra de Pedro, não é a vontade de Pedro de atirar mais de novo a rede. Não foi a vontade de Pedro fazer mais de novo. Mas Pedro disse: na tua palavra eu vou atirar a rede. E mesmo que não tinha lá peixe, tinha que haver peixe porque era a palavra do Senhor. Tinha que aparecer lá peixe. Por quê? A circunstância, a fé mudou a circunstância. Que Pedro, depois de fazer, trabalhando toda a noite, e o quê? Que ele viu que a falha já falhara, não tinha nada. Mas veja, em vez de nada, do vazio, de mamba nada, para ter agora peixe, que o barco já estava para afundar, mas devido à quantidade do peixe que ele tinha apanhado. Mas esse peixe estava onde que ele pescara toda a noite. O peixe podia estar ali, mas para a glória de Deus ser manifestada, ele não podia apanhar nada. Podemos dizer, não tinha lá peixe também. Mas a palavra do Criador deveria criar os peixes. Às vezes, a rede do Pedro não tinha capacidade de apanhar aquele tipo de peixe. Mas, como foi a palavra do Senhor, esse peixe deveria ser agarrado lá naquela rede aí. Porque Deus disse, a palavra de Deus diz o seguinte: nada que é possível a Deus. E quem tem a fé, nada lhe será também impossível. Tudo está escrito na palavra de Deus. Acho que está sempre no livro de São Marcos 11. Disse: quem tem a fé, nada lhe será impossível. Não, aquilo aí encontra-se no livro de Mateus, acho que capítulo 7. Nada lhe será impossível. Quem tem fé em Deus, nada lhe será impossível. Por quê? Não é o indivíduo, mas como ele terá confiança no que Deus disse. E Deus não falha. Isso deve se cumprir. Isso leva a resultado positivo, como acabamos de dizer. Como vocês vejam, às vezes um servo de Deus orando para os enfermos, pondo as mãos, o que faz? O homem de Deus tem ainda confiança no que Deus disse. Isso que produz resultado. Quem faz oração sem ter a fé, Deus não fará nada. Mas se ele orando pela fé, confiando no que Deus disse, pegar Deus na sua palavra, mostrando a Deus: mas está escrito, tu disseste que exporão as mãos sobre os enfermos, já é a palavra de Deus. Ele dirá o quê? Sobre a tua palavra, sobre o que tu disse. O ser humano, o que ele faz? Ele só põe as mãos, tendo a fé, crendo em Deus e pondo as mãos. Acabou. Não tem nada a ver. No ser humano não tem poder. Mas o poder está na palavra de Deus que disse: põe as mãos. E aí onde que sai o resultado? De mesmo, como acabamos de dizer, um cristão deve ter a fé. Ouvimos domingo o pastor explicando.
A fé não é nada nada de grande, de grandioso, nada que é impossível ou de dificuldade, não. É uma coisa mínima. Por exemplo, o pastor deu exemplo, saindo da tua casa, vindo na igreja. E tens a fé de te levar lá para cá. A fé é aquilo aí. É na mesma forma da salvação, da cura divina. Não há nada. É uma coisa simples, de crer no que Deus disse. Diz que Deus disse, arrepende-vos. E, sendo batizado da água em nome de Jesus Cristo, recebereis o Espírito Santo. Quer dizer, eu tenho que ter a fé, depois de confessar, arrependendo dos meus pecados, confessando tudo, nada guardando, e depois ser batizado na água, que eu tenho direito a receber o Espírito Santo. Por quê? Deus disse, não eu, mas Deus disse. Como Deus disse isso deve ser cumprido na minha vida. Eu não posso ficar quieto em casa, comendo, bebendo, sem Espírito Santo, não. Cumpri uma parte da Escritura, que tem a ver com o ser humano. Eu, pessoalmente, fiz o que eu, ouvindo a palavra de Deus, que o meu coração foi tocado. E fiz o que Deus disse. Mas fiz a minha parte. Fui na água de batismo, me batizaram. Mas a parte do Espírito Santo tem a ver com Deus. Mas como é que ele pode falhar? Eu tenho crédito no que Deus disse. Eu fiz o que Deus disse. Mas eu tenho direito a receber o Espírito Santo. Caso contrário, Deus falhou. Mas deve recuar, ver que tipo de arrependimento que fizeste. E se fizesse realmente a tua confissão, se arrependesse realmente, Deus deve te dar o Espírito Santo. É a promessa de Deus. Não pode falhar. Não pode. Mas por que não recebemos? Falhamos numa curva. Falhamos numa curva. Fui perguntando a um irmão. Um irmão me fez uma pergunta. Fez aqui, está, mas por quê? Por quê? Não quer desvelar outras coisas que ele fez. Eu disse, irmão, sabendo, segundo a sua pergunta, conhecer o que ele estava querendo. Eu disse, irmão, que tem a ver com a vida eterna. A vida eterna, Deus quem escolheu. Quem vai entrar e quem não vai entrar. Não é conosco. Mas os frutos também prova que vocês estavam já lá ou não. Porque alguém que tem feitiçaria, por exemplo, eu falei no irmão, alguém que tem feitiçaria, levando na água de batismo, não quer se arrepender, só quer para dar dificuldade nas pessoas ir se molhar de manhã cedo lá no mar. A pessoa fica aí a tremer à toa com frio. Não quer se arrepender com feitiço. Depois veio me fazer a pergunta, por quê? Não, você bem sabe. Você com feitiço não confessaste. Só nos levaste nós gastar gasóleo aqui, gasolina aqui no mar e ir tremer lá com frio. Esse dia, me perdoa. Não é brincadeira, mas é uma coisa real. Esses dias, se você entrar no mar, vai sair frio de verdade. Mas tem que fazer a palavra de Deus. Mas você me leva lá para não confessar nada e depois vem me fazer a pergunta, mas por que eu não sou salvo? Não estás salvo porque tem feitiçaria que guardaste. Não confessaste? Você viste que aquilo aí é um bem. Então fica com o teu bem. Fica aí com aquela riqueza aí. Por que me vieste fazer a pergunta? Não é sou eu. Quem salva a pessoa, quem salva é Deus. Mas você guardaste alguma coisa pensando que Deus não viu o que tu guardaste. Isso não precisa nada fazer essa pergunta. Eu disse com o meu colega aqui, diácono ilustre Gaspar, eu disse, nós vamos cumprir o que Deus disse. Vamos pôr gasolina, vamos andar. Chegamos aí, vamos fazer a nossa parte. O resto não tem nada a ver conosco. O dia que ele virá, nós só vamos apresentar. Nós não fomos, fizemos. Mas ali não é nosso. Aquilo aí é você com o indivíduo, não tem nada a ver conosco. Seja que eu sou um falso, mas diz que vou te levar. Você cumpre a tua palavra e cumpre a palavra de Deus. Deus te dará o Espírito Santo, sendo que é o falso que te levou no batismo. Isso não tem nada a ver.
Mas cumpre o que que? O irmão me disse isso, eu disse, irmão, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Deus. Mas ele nunca falha. E Pedro, quando entregou o barco dele, Deus emprestou o barco de Pedro. Fez o trabalho, disse, atira a rede. Pedro atirou, sobre a tua palavra eu vou atirar a rede. Atirou a rede e a circunstância mudou. De nada para ter peixe que lhe deu muito valor. Embora que ele, segundo o que lemos aqui, eu sei que Pedro ofereceu peixe, alguns colegas disseram, vocês vão vender, mas eu vou seguir esse jovem aqui. Dali que Pedro seguiu Jesus Cristo. Mas o peixe, acho que Pedro deixou nos colegas. Vocês podem se ocupar. Leva isso aqui, vende, vocês conhecem a minha casa, entrega a minha esposa e os meus filhos. Mas eu vou seguir o pregador. Isso que Pedro fez. E é a mesma coisa conosco. Aqui onde que sentamos essa tarde. Às vezes, há problema que rola. Há dificuldade. Já passaste anos e anos. Às vezes é uma doença que já levou tantos tempos. E já passaste na mão do pastor orando. Já passou na linha de oração, já passaste já orando. Mas nada que mudou. Não fica cansado. Não fica também cansada, irmã. Você avança ainda. Porque Pedro, depois de pescar toda a noite, não consegui nada. Mas apareceu o Senhor, as coisas mudaram. Da mesma forma, você quando já passaste, às vezes já passaste na linha de oração, várias vezes, não fica cansado. Avança um pouco. Avança ainda. Tende fé em Deus. E verás a mão de Deus. Pega, segura Deus na sua palavra. Disse, Senhor, já passei, já oraram para mim. Já oraram, nunca consegui filho. Já oraram, nunca consegui isso. Já oraram, nunca consegui o Espírito Santo. Mas essa vez, Senhor, esta vez eu quero que a minha alma seja salva. Essa vez, Senhor Jesus, eu quero ter filho. Essa vez, Senhor Jesus, eu quero ter isso. Não cansa, avança um pouquinho. Não fica demoralizado. Pedro estava naquela situação, mas depois, Pedro, a situação mudou. Avança ainda, irmã. Avança também o irmão. Às vezes, a situação pode mudar depois de 2 dias. Depois de 3 dias. Deus é fiel. Acredita em Deus, que o mesmo Deus que andou lá com Abraão, o mesmo Deus que andou com Pedro, é o mesmo que está aqui conosco. Não falha nada de acreditar na sua palavra. É o mesmo Deus. Da mesma maneira que ele estava, com o mesmo poder que ele tinha lá, o mesmo poder ele tem agora. Da mesma forma que ele tinha aquela misericórdia lá, ele tem a mesma misericórdia essa tarde aqui. O amor que ele tinha lá, o mesmo amor ele tem hoje. Mas só que você avança ainda pelo menos com a tua fé, avança um bocadinho. Avança, ele responderá. E isso que aconteceu com Pedro. Pedro disse, na tua palavra eu vou atirar a rede. Você atira ainda também a tua fé. Atira a tua fé um pouquinho. Não fica cansado, atira a tua fé. A situação mudará. O que aconteceu com Lázaro? O profeta disse aqui, se tu emprestar ou fazer um serviço para o Deus, não ficarás assim, Deus tem que te pagar. Está escrito aqui o profeta que ele disse. Deus te pagará. E o profeta diz em algumas brochuras, disse que, algumas pregações que ele diz que o facto de sair da tua casa para a igreja será pago. Diz que você sai da tua casa para vir adorar, Deus deve te pagar. Como? Não aguarda somente dinheiro, não. E ouvimos, embora que o irmão não estou a ver aqui, ouvimos o testemunho do irmão Consula. Irmão Consula vem sempre na igreja e prestou serviço ao Deus aqui sexta-feira. Foi um serviço maravilhoso. Segunda-feira aconteceu acidente, mas Deus lhe protegeu. Quer dizer, Deus paga sempre, de uma maneira e outra, Ele paga. Às vezes será assaltado, mas tu não saberás, Deus vai te fazer que você contorne aquele assalto para não ser assaltado. Por quê? Porque vieste adorá-lo. Vieste à igreja, será pago. Nós só guardamos o dinheiro.
O que nós aguardamos só na parte de dinheiro? Não podemos aguardar só dinheiro, devemos aguardar em tudo. Mas aqui que sentamos assim, quem tem capacidade de controlar o fôlego de vida dele, ele próprio, a respiração dele, quem tem capacidade? Ninguém. Mas agora, quem te deu? É Deus. Mas o que tu deixa então para ele te dar então o fôlego de vida? Nada. Mas vieste a adorar, ele pode fazer com que nada te aconteça. Seja hoje, não amanhã, ele pode fazer. Não somente a ti. Pode fazer na tua mãe, pode fazer no teu pai, pode fazer dos teus familiares. Ele pode fazer isso no teu filho, ele pode fazer. Mas sendo ser humano, não saberás que Deus fez isso. A recompensa que tu foste na igreja, foste adorar-lhe. É assim. E o profeta disse, quando Pedro emprestou-lhe o barco, o pagamento foi aquilo aí que ele recebeu. E a mesma coisa conosco. Vindo aqui, Deus nos paga. Pagas. E o que tu vieste fazer? Quer dizer, trouxeste o teu corpo, a tua alma e tudo. Vieste para o adorar. E a recompensa tens, não falha. E o Lázaro com a sua família, com as suas irmãs, prestaram serviço a Jesus. Alimentava-o, dava-lhe de comer, e lavava a roupa dele, segundo o comentário do profeta. Mas quando aconteceu que Lázaro faleceu, o amor de Deus seguiu Lázaro até no túmulo. Por quê? E a recompensa da sua forma de o receber, ele foi acolhido bem em casa dele. O que ele prestava como serviço para o Cristo? E a recompensa foi a ressurreição do Lázaro. Até 4 dias no túmulo, mas voltou em vida. Por quê? Porque foi bem recebido em casa dele. E é a mesma coisa conosco. Presta serviço para o teu Deus. Não olha no tempo, não olha também no que tu faz. Eu falei, acho que domingo, falei no irmão que não vem na igreja. Eu falei, irmão, se te dá só dor de dente, você amanhã não vai subir na tua moto para ir trabalhar. Só dor de dente. Vai ver, tipo, cabeça vai arrebentar. Não vai subir na moto. Vão te dar chá, está aqui chá. Aí vê, você gosta muito de carne, está aqui carne. Vai mastigar aonde? Se ainda dente está aí arder a ti, você não quer ver a ti sol. Nem sequer lâmpada da tua casa não quer ver que isso fica aceso. Por quê? O dono da vida, da saúde, e é ele. Deve prestar ainda serviço para ele. E o resto, ele disse, toma ainda conta da minha palavra. Ocupa ainda primeiro da minha palavra, eu tomarei conta de vós. Não vos inquietai de nada. Quem disse isso é ele. Tende fé em Deus, que nada nos faltará, porque ele disse isso e a sua palavra. Mas por que falhamos? Eu com um colega, deixa ainda citar só o nome dele. Às vezes vocês vão ser atropeçados. Mas o irmão Milton, comigo, certos irmãos que só nomeiam nossos nomes, eles não vão nomear. Disseram-nos que não. Vocês vão à igreja todos os dias porque vocês que têm chave da igreja. Você acha que a pessoa vem na igreja divide a chave? A chave é quê? Eu posso entregar a chave no meu filho, levo a chave lá na igreja, ou posso vir de manhã entregar no guarda, está aqui a chave, ou fico vou abrir aí, e guarda está aqui, eu vou embora no trabalho. Eu disse nos irmãos, eu venho à igreja, não é porque eu tenho chave da igreja, não. Eu vou à igreja para adorar. Eu amo Cristo. Não é só aqui, na província, lá no mato mesmo lá. Deixando enquanto que os outros estão a cavar diamantes de muito dinheiro e está a sair, mas nós nos deixávamos e estamos a subir para ir adorar. Chegando no caminho, encontramos que militar no tempo da guerra, apanhando, recolhendo as pessoas para ir fazer o trabalho para ele. Mas chegando assim, nós, sujos com o irmão, caímos na emboscada. Depois de cair na emboscada, eu disse no irmão, não tema. Estamos a ir adorar. Na altura eu tinha ainda, acho que, só cerca de 6 meses só na mensagem. Disse no irmão, estamos a ir adorar. Nós vamos só. Emboscada militar em frente, já apanharam a multidão ali. Subindo, chegando aí, militares se afastaram no caminho.
Ui. Tem um pequeno caminho assim, estreito, do mato. Chegando aí os dois, um se afastou. Foi à direita, outro foi à esquerda. Ficaram assim. Nós passamos sujos. Depois de passar, fizeram descer as mãos deles e nós passamos. O grupo que estava aí sentado no meio dele, havia lá familiares que são conhecidos, que crescemos juntos. Chegando em casa perguntaram, mas o que aconteceu convosco? Vocês e nós fomos aprendidos, mas vocês, como é que eles vos saudaram daquela forma, tipo, vocês são chefes e vos deixaram vocês passar? Eu disse, nós pertencemos no chefe dos chefes. A nossa vontade era de ir adorar. E como estava na vontade perfeita de Deus, Deus tinha que fazer um milagre daquela forma para ir a ser adorado. Irmão, não olha no trabalho. Vem ainda adorar. Vem ainda adorar o irmão. Eu sei que há circunstância. Já consumi também muito tempo. Oh Deus. Sabe por que eu consumi de outro tempo? Porque estou a pregar em português. Tinha que haver alguém a me interpretar. Para, pelo menos, cortar. Agora, não tem ninguém para me interpretar, então estou avançando. Por quê? Tem dificuldade de expressar. Com essa dificuldade de expressar, é que está me levando que estou a falar muito. Mas, vamos mesmo assim. Agora, como hoje preguei, sem intérprete, agora a próxima quarta-feira, sei o quê? Intérprete já não sobe, já não vem. Vamos só avançar. Irmã, te se riu. Que Deus me perdoe só. Mas é bom. Temos que avançar assim. Assim será melhor. Porque isso vai nos levar a ter que ter uma linguagem um pouco já habitual, que eu posso pregar onde que eu posso encontrar multidão, não terei vergonha de pregar. Ou expressar, seja no tocar, aonde, vou fazer isso. Antigamente eu fazia isso, mas deixa que Deus me perdoe. Querendo, vamos avançar daquela forma. E Pedro atirou a rede, a circunstância mudou. E hoje também, irmão, isso pode mudar para ti, pode mudar para mim. Mas que tem a ver primeiro é ter crédito no que Deus disse. A chave de tudo é ter confiança no que Deus disse. Aí veremos o resultado do que Deus disse. Caso contrário, nada que veremos. E isso pode acontecer conosco. Não olha, como o profeta diz, não olha no que um profeta diz. Não olha no que um pastor diz. Não olha no que um pregador diz. Diz que ele fala uma coisa que é contrária do que Deus diz. Não pode dar crédito naquilo aí. Você deve acreditar no que Deus disse. E aí terrage o que Deus disse. O profeta disse o seguinte, para acabar. O profeta disse, no parágrafo 52. Não é no princípio, mas lá um pouquinho no meio, como acabamos de dizer aqui. Se tu vir à igreja, prestar serviço para Deus, Deus te dará recompensa. Ele tem que te pagar. O que o profeta disse ali no parágrafo 52. E nós, a mesma coisa hoje, essa tarde. Atira ainda um pouquinho a tua fé. Lá na profundidade da palavra de Deus. Avança ainda. A fé não é uma coisa difícil. Repetir o que o pastor disse domingo. Não é nada de difícil. É só crer no que Deus disse. Acabou. Como é que tu saís da tua casa para aqui? É a fé. Tende também fé no que Deus disse. Acabou. Alguns que têm medo dos feiticeiros. Quem é o feiticeiro? Não é nada. A Bíblia disse que está em vós é mais maior que está no mundo. Então você deve ter crédito no que Deus disse. Como é que você não acredita no que Deus disse, mas tem medo de um feiticeiro? Não. Você sabe com quem você come. Sabe com quem você anda com ele. Você sabe quem é o teu colega. Você não lhe conhece no fundo. Quem o conhece, nos conhece bem, é Deus. E Deus pode deixar você comer no mesmo prato com um feiticeiro. Anos e anos. Sem saber. Mas depois de você descobrir o que é feiticeiro, você fugir, o que você fizeste? Não fizeste nada. Tem fé em Deus. Quem protege é Deus.
Diz que Deus ainda não acabou contigo como o pastor pregou domingo. Nada te fará, nada que pode te acontecer, nada. Eu sou testemunha daquilo aí, eu sou um deles. Já passei há muitos anos, várias vezes, na província onde não tem mais tempo, ia contar uma história. Que eu estava ainda um jovinho, de nada. Acho que eu estava ainda na 4ª classe. Mas uma velha que estava para me encantar a volta das 11 horas assim. Mas eu não sei como que eu saí na presença daquela velha para ir aparecer se aonde. Não sei, até hoje em dia estou assim, não sei como que eu saí lá para ir aparecer numa distância até acho que de 100 metros ou mais de 100 metros. Deus, quem cuida é Deus. Não tem mais de nada. Tem confiança em o que Deus disse. A confiança é a fé. A fé não é outra coisa, é confiança só. Imagina o marido saindo de casa, dizendo à sua esposa, hoje à tarde vamos cozinhar carne. A mulher tem fé que o marido a chegar, vamos cozinhar carne. Por quê? Você não viste dinheiro, mas tem fé que se ele chegar, vamos cozinhar carne. Porque ele disse, hoje vamos cozinhar carne. Tem fé por quê? Mas o que o homem disse, aí vai ser acidentado, lá vai morrer. E não vai voltar, não vai conseguir cozinhar carne. Tem fé naquilo que ele disse. Mas por que não confia no que Deus disse? Por que não confia? A palavra de Deus é eterna. Devemos acreditar. Pedro lhe segurou na sua palavra. Sobre o que tu disseste, já tirou a rede. Isso mudou. E você o segura também. Deus te disse. Você está doendo, lhe segura. Você tem falta de dinheiro como eu, segura. Você tem falha aí, falta de uma coisa, segura-o. Você tem falha do Espírito Santo, segura. Ele responderá, atira só, avança só um pouquinho com a tua fé. E Deus fará alguma coisa. E Deus nos abençoe, vamos se colocar de pé, vamos orar. E eu não consegui expressar melhor. Mas contemos se Deus querer. E vamos voltar às vezes com essa mesma pregação, se Deus quiser, para expressar um pouquinho melhor. Atira pelo menos, avança com a tua fé, atira. E diga a Deus, diz então, eu nunca fui cristão, mas agora quero tornar cristão, Senhor. Diz então, Senhor, você se encontraste com Pedro e mudou a situação que ele não tinha peixe, mas ele conseguiu. Eu não tenho fé, não tenho Espírito Santo. Nunca fui cristão. Será que Deus não pode me ajudar? Tu és o mesmo Deus. Se ajudaste Pedro para a vida carnal do mundo, ajuda-me para a vida eterna. Mas tem que crer no que Deus disse e Ele te ajudará. Que Deus nos abençoe. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais les chemins des calvaires étaient étroits et périlleux. C'est les chemins solitaires d'effacer les ténèbres jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je vais te suivre
bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, en toi Jésus pour toujours. Jésus de grâce et gloire, pour lui suivre vrai pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix, beau, honneur ici, va jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons et des mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, en toi Jésus pour tout. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Alléluia. C'est le monde de ma foi, plus près de toi, dans les jours, dans les jours, les près des beaux, des comme des fleurs, gardez et moi près de toi, plus près de toi. Oh, alors que la souffrance fait son œuvre, silence toujours plus près de toi, plus près de toi. Oh, que Satan, que Satan se déchire. Alléluia. Ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près. Pour en finir, oh pèlerin, pèlerin, prends courage, ton chant braver l'orage. Amen. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Oremos, Señor. Caro Pai Celestial, depois de ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus, não temos nada mais de acrescentar, Senhor. E só pedimos, Pai Celestial, concede-nos a fé no que a Tua palavra diz, Senhor. E sabendo, Senhor, que esse caminho é caminho rochoso, Senhor Jesus, há dificuldade, há sofrimento. E que o diabo se levanta de uma maneira e outra, a todo momento, Senhor Jesus. A nossa oração, como acabamos de cantar, de ficar mais perto de Ti, Senhor.
Segura-nos, Senhor Jesus, de não enfraquecer na fé, Senhor Pai, e que avançamos, Senhor Jesus, corajosamente, Senhor Jesus, olhando no que Tu disseste, Tu, nosso Mestre, Senhor. Como ajudaste o Pedro, Senhor Jesus, enquanto que ele se afogava, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Jesus, com dificuldade do mundo que temos, Pai Celestial. Em vez de se afogar, Senhor Jesus, levanta a nossa fé, que sejamos testemunhas, Pai Celestial. Oh Deus, como Tu disseste, que seremos testemunhas, Senhor, no mundo até a consumação do tempo. Ajuda-nos, Senhor Jesus, abençoe essa igreja, Senhor, e acaba de ouvir a oração, Senhor Jesus, de cada um de nós. Concede-nos, Senhor, segundo a petição de cada um de nós. Oh, Senhor Jesus, faz com que, Senhor, ao cumprir o que nós pedimos, a resolver, Senhor, os nossos problemas, Pai Celestial, teremos, Senhor, a fé verdadeiramente, Senhor, e não faltaremos, Pai Celestial, de vir testemunhar para Ti, Senhor. Obrigado, Pai Celestial. Abençoa nosso regresso. Abençoa a oferta e o dízimo que será recolhido nesse lugar, Senhor Jesus. E abençoa essa igreja, Pai Celestial. Fortifica, Senhor, os fracos. Cura os enfermos, Senhor Jesus. Tudo abandonamos na Tua santa mão. Em nome poderoso do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. E hoje é quarta-feira, enquanto que recolhendo oferta, se tem alguém que tem testemunho para testemunhar, que pode passar para testemunhar. E eu só vou agradecer a Deus. Foi, acho que segunda-feira. Foi segunda-feira, saí e fomos no serviço. Chegando lá no Benfica, bem distante, ouvi telefone a chamar que a minha filha ligou que o seu irmão Marco está muito doente. E ouvindo no telefone o Marco gritando, chorando. Eu disse a ela, está bem, eu como estou à beira da estrada, então vou ligar já para o pastor e ele vai fazer oração. Eu também chegar no trabalho, depois vou orando porque estou à beira da estrada. Então, chegando no trabalho, depois tornaram a ligar-me que não, ele já está recuperar, já está bom, já não está a chorar, isso. E hoje em dia está aí na igreja presente. E isso que eu vim agradecer ao meu Deus para a ajuda que Ele fez para o Marco ser curado. Que Deus seja louvado. Isso também foi com os outros, que o irmão dele também estava também incomodado, mas conjunto com a oração que o pastor fez, isso os levou, porque de tarde o pastor ligou-me e disse, está como? Eu disse, está mais ou menos, mas os outros também foram atingidos, mas o pastor disse, não temo. Isso, vamos fazer oração, isso vai passar. Eu disse, sim, pastor. Eu sou aquele que como Pedro era, eu sou homem da fé, acredito que isso vai passar. E estamos de pé, todos estão aqui dentro da igreja e louvamos o nome do Senhor Jesus Cristo. E se tem alguém que tem mais testemunho para testemunhar, pode testemunhar mais rápido que possível. Se não, então vamos com a paz do Senhor. Tem nossa irmã aí que quer testemunhar. Aqui vocês hoje, ninguém vai aguardar para o intérprete. Que Deus nos abençoe. Já testemunha, meu Deus, porque o que Ele fez para mim é muito. Foi há 2 semanas atrás, estava dentro da minha casa a limpar televisores. Senti que se raspei na pata. Quando eu olhei, foi mesmo só um raspão, mas senti uma dor insuportável. Eu falei, o que é isso, meu Deus? Já se aleijei, ferida grande, nunca senti esse tipo de dor. Era para mim ir no armazém, voltei, entrei dentro. Fervi água para mim pisar lá com sal. Depois falei, mas o que é que eu estou a fazer? Despejei a água, entrei no quarto, fiz oração, não orei muito, só falei, Deus, Senhor, disseste que impor as mãos sobre as doentes e serão sarados. Levantei, me esforcei, fui no Calemba 2, aconchechando. Foi assim durante as 2 semanas.
Quando eu liguei na mana, lhe expliquei, a mana me falou que não. Vai na praça, vai comprar peve, umas coisas assim estranhas, se frega, umas coisas bebe. Eu disse, não, eu não vou fazer isso, eu sei o que Deus vai me curar. Já entreguei tudo nas mãos de Deus. Continuo a esperar. E no domingo, quando eu estava aqui, estava sempre com as mesmas dores. No fim do culto, quando eu orei, falei, Senhor, estando aqui na sua presença, o Senhor disse que ninguém vem a mim voltar da maneira que Ele veio. Não me deixa voltar com essas dores. Voltei, tínhamos óbito na mana. Quando eu saí daqui, fui diretamente no óbito. E na noite da segunda-feira, estávamos a conversar com as nossas irmãs, só senti dor que estava, primeiro inflamou lá atrás na pata, só foi um raspão mesmo. Lá a dor mudou, em cima da pata, ao lado do dedo pequeno, inflamou um pouquinho. Quando eu estou a andar, estou sentindo como se fosse uma agulha que quero sair. E naquela noite, quando eu peguei, estava mesmo escuro, senti que alguma coisa saiu aí. Pedi no meu irmão, falei, irmã, acende ainda a lanterna do teu telefone, como se fosse estar a sair algo em mim. Quando alumiou assim, a agulha começou a sair como se fosse alguém está a puxar. A agulha começou a sair sozinho. Eu até não consegui tirar, porque depois parou. A mana veio, puxou aquilo aí. É por isso que eu vim agradecer ao meu Deus, fez muito para mim. Palma para o Senhor Jesus Cristo. Ele nunca falha. Diz que a pessoa o pega na sua palavra, Ele resolve tudo. Que Deus seja louvado. E chegamos ao fim do nosso culto, vamos voltar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus querendo, vamos nos encontrar sexta-feira. Deus os abençoe.